Salve, salve, galera! Boa noite, pessoal! Não sei se tem alguém conosco, espero que sim. Se não, vou dar minha boa noite para o espaço, para o oblívio. E para quem for nos assistir depois, tanto aqui na roxinha ou na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que você esteja confortável assistindo mais um Boteco World of Darkness, que é um espaço aqui em que a gente não bebe nada, mas a gente leva um bate-papo típico de boteco, não é, Vaicos? É exatamente. Né? Eu acho que é até bom que a gente não bebe nada, porque senão essa live duraria muito mais do que a gente já faz durar naturalmente. Verdade. Então, sim, Aproveita e dá boa é uma noite aí pra boa. galera. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos, a todos. É, ou, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. Estamos aqui para destrinchar um pouquinho mais desse sistema. E eu gostei bastante, mas ele é meio complexo em algumas características. A gente estava até começando a comentar disso antes de entrar na live, mas vamos deixar os comentários todos para serem feitos enquanto a gente fala das organizações rivais aqui hoje. É isso aí. Então, como o Vaico já comentou, hoje nós vamos falar sobre organizações rivais. Ainda não vamos trabalhar especificamente em cada uma delas. Nós vamos passar sobre os tipos de organizações que vocês poderão encontrar no cenário de caçador. E deixo aqui um alerta para vocês que gostam de jogar vampiro, tendo a ameaça da Segunda Inquisição. Esse conteúdo serve tranquilo para vocês usarem em vampiro. Talvez nem tanto como mecânica, mas como pano de fundo, estrutura narrativa do porquê da existência da organização e como usá-la nas suas aventuras de vampiro. Essa é uma das partes do livro de Caçador à Revanche que considero muito legal. É uma fonte de informação que pode valer tanto para vampiro e, se quiser, também pode até ser para lobisomem, a depender do que você quiser explorar na sua aventura de lobisomem. Então, vamos aqui ver o que é descrito no livro sobre as organizações rivais. Da perspectiva de caçador, as orgs são pelo menos rivais e, em muitos casos, elas são inimigos legítimos, dado que eles têm prioridades para além de caçar monstros que podem colocar eles no conflito direto com a célula de alguém. Uma das diferenças primárias entre as orgs e as células é que as células de caçadores existem para se opor aos monstros, enquanto muitas orgs buscam usar os monstros para os seus próprios fins. Por exemplo, se todos os vampiros parassem de existir, a SAD ficaria sem fundos e seria encerrada. E a SAD não quer isso. Por contraste, uma célula de caçadores quer eliminar, ou se não, lidar com os vampiros em questão e pegar de volta a vida deles. Eu vou fazer aqui um rápido comentário. Aqui está explicado a diferença fundamental entre caçadores a revanche e caçadores de orcs. Enquanto que caçadores a revanche são movidos por sentimentos, raivas, revoltas, vinganças, que faz com que eles enfrentem tudo e a todos para recuperar o mundo dos monstros. Os caçadores de órgãos recebem ordens, eles obedecem. E quando eles quebram essa obediência, eles são retirados das orgs. Se quiserem, podem se tornar caçadores à revanche. É basicamente essa diferença. Mas continuando. Além disso, a maioria dos membros de orgs não tem ímpetos. Isso é importante. Caçadores de orgs não têm ímpetos, tão somente os da revanche. Os caçadores que pertencem às orgs recebem ordens ou, se não, seguem diretivas de orgs. Isso contribui para um relacionamento complexo entre os credos, células e orgs.
As orgs não são aversas a utilizar as células de caçadores para realizar o trabalho delas, tal como através de subcontratá-las para lidar com operações de alto risco ou até posicioná-las como canários em uma mina de carvão, para obter mais informação sobre os alvos sobrenaturais suspeitos sem arriscar os recursos das próprias orgs. No entanto, praticamente a maioria das células inexperientes não estão cientes disso e compreendem completamente que as orgs estão geralmente nisso por elas mesmas, mas que elas têm benefícios, informação e recursos sendo os principais, que podem ser de valor imediato para os caçadores e seguidores de créditos. Antes de eu passar para o Vaikos, vou fazer aqui um resumão. Por que existe essa relação entre caçadores da revanche e caçadores de orcs? Porque geralmente os caçadores da revanche ainda não têm informações essenciais para a caçada. Porque lembrem-se, os caçadores são mortais. Os ferimentos neles perduram por muito tempo. E os agravados, muitas das vezes, não desaparecem. Então, a maior arma que eles podem ter a seu favor é investigar e descobrir os pontos fracos de seus alvos e planejar um ataque certeiro para que eles diminuam ao máximo os riscos. E só que, para conseguir essas informações, quem está ali acenando são as orgs. E as orgs costumam cobrar um preço, seja ele qual for. Como escreveu ali no texto, às vezes como bucha de canhão, às vezes como um próprio cobaia em algum experimento. E às vezes elas só querem eliminar as células porque são só uma pedra no sapato deles. Vaikos, tá contigo. Tá sem áudio. Eu esqueci que eu mutei meu microfone. Eu acho que é muito importante para a pessoa narradora ter essa atenção dessas relações. Isso eu acho que nem é uma informação tão importante para o jogador. Eu acho que é até mais gostoso como jogador a gente descobrir essas relações em game. Mas a pessoa narradora tem que ter essa visão, assim. Tava vendo ali na live, minha câmera tá escura. É, eu acho eu acho que é muito isso já do que você disse, Raga, assim, pra gente também não extrapolar muito outros tópicos. As organizações, elas têm objetivos, protocolos, elas têm uma agenda. As células não necessariamente possuem agendas. E vale a gente pensar, eu acho que isso é tão legal da gente pensar, porque ela é um posicionamento que ajuda a gente a entender até algumas coisas do próprio mundo real, assim, sabe? Quando a gente pensa nas organizações. Se você tem uma organização dedicada a eliminar vampiros, e os vampiros são eliminados 100%, quem participa dessa organização ficou desempregado nesse instante. Então, ao mesmo tempo que é de interesse dessa organização eliminar os vampiros, não é de interesse dessa organização eliminá-los 100%, porque eles querem continuar sendo relevantes e tendo trabalho. Já as células não se importam com isso. Se o objetivo de uma célula for eliminar todos os vampiros do meu bairro, e eu consigo eliminar e manter os vampiros longe do meu bairro, tá ótimo. A célula não tem problema em se desfazer ali e seguir sua vida. Porque esse era o objetivo dela e ela cumpriu. As organizações não. As agendas monetárias lucrativas de organizações, as organizações são empresas. São meios capitalistas. E aí, querendo ou não, entra muito um rolê também, que as organizações vão ter mais informações, porque elas estão também em ação há mais tempo. Mas dependendo de quem vaza essa informação para as organizações, elas são verdadeiras também. Porque as organizações podem sim estar sendo alimentadas por um sobrenatural. E nesse processo, ele vai alimentar informações verdadeiras e informações falsas. Né? Ele vai falar várias fake news, mas fala verdades também. Então é muito importante
entender esse balanço. Se for trabalhar com as organizações, a gente tem organizações padrões que já vão vir aqui no livro, como exemplos e comportamentos. Mas o livro ele ajuda a gente a ter uma ideia de como criar essa organização que você quer criar para o seu jogo. E uma coisa que o Raga falou lá no começo é muito interessante. Ele traz um panorama de cenário, de narrativa, de construção de ambiente, de ambientação de inimigo e afins, né? É muito legal para os outros jogos de Mundo das Trevas. Porque eu posso ter, vamos falar de vampiro um pouco, eu posso ter um Ventrue que comanda uma organização. Ele mata um vampiro ali, um independente, um anarquista, ou quem sabe até mesmo um sabá de tempos em tempos. Um outro garou, né, um outro lobisomem. Quiçá pega um mago aqui ou um mago acolá, um changeling talvez. Tudo para manter a organização acontecendo. Mas as pessoas que eles estão pegando têm um motivo. O vampiro que controla essa organização quer estes seres fora do caminho. E a organização só faz o trabalho sujo, às vezes, sem nem saber. Porque vamos lembrar que o Ventru pode ter um humano que lida com esses affaires para ele durante o dia. E esse humano é quem se passa como presidente da organização. Quiçá, dependendo do Ventru, lembrando que NPC a gente não tem limite muito de como os poderes agem, né? É um Ventru que usa a dominação para estar no corpo deste humano durante o dia. Então, assim, a gente tem mil possibilidades de como fazer isso, levar isso para outros jogos de Mundo das Trevas. E quem sabe até amarrar mais cenários dentro da mesma campanha, dentro da mesma, né? E por mais cenários, mais campanhas dentro do mesmo cenário. Eu acho que é melhor essa inversão. E aí você pode ter dentro do mesmo cenário o cenário de vampiro, as campanhas de vampiro, e paralelamente as campanhas de caçador, mas elas estão amarradas ali por um fio narrativo que conecta esses dois lugares. Então, mas é muito importante entender isso, assim, é muito normal que células iniciantes contem com a cooperação de organizações, com os contratos, com os contatos das organizações. E aí é por isso que eu falo que para jogador essas informações talvez não sejam as mais importantes do sistema todo. Porque em game você aprende que as organizações não estão se importando com você. Porque se a sua célula desaparecer, eles arrumam outra. É só isso. Beleza, então tá aí a nossa introdução sobre as organizações rivais. E agora a gente vai falar sobre os tipos de organizações. Como eu falei no começo, ainda não vamos falar especificamente de cada uma delas. Nós vamos falar dos tipos que podem ter algumas que já se encaixam em uma delas, ou você pode depois criar algumas que se encaixam em algumas delas, mas você precisa ter em mente estes tipos de organizações que estão previstas. Mas antes, deixa eu dizer aquilo que são esses tais tipos. No geral, o tipo de organização se refere à forma que a organização é fundada, oficializada ou se não operada. Portanto, e por exemplo, a Divisão de Assuntos Especiais, a SAD ou SAD, é uma organização específica e o seu tipo de organização é o de uma agência governamental. Fica aí bem claro quando a gente começa a encaixar os nomes devidos. Os tipos de org não são geralmente sociais ou tão culturalmente solidários quanto os credos. Um agente do BOP do Rio de Janeiro não necessariamente se importa que ele faça parte do tipo de org governamental, ao contrário de um caçador do credo marcial que tem uma perspectiva desatada em comum com outros caçadores do credo marcial. Tá aí a introdução e vamos começar a falar dos tipos que tem previstos em jogo. Já de antemão aviso para vocês que possivelmente não conseguimos abordar todos os tipos, porque é uma relação longa e conteúdo extenso. Então, quando der mais ou menos aqui 1 hora, eu vou assinalar para o Vicos, a gente encerra e
o restante ficará para uma próxima de caçador. Beleza aí para a galera que está assistindo? Espero que sim. Então, vamos ao primeiro tipo, que é o tipo de organização acadêmica. Algumas organizações perseguem a informação como seu próprio fim. O mundo pode ser atormentado pelo oculto, mas essa mesma palavra, oculto, significa que há um mistério a se descobrir e um segredo a se discernir. A informação é uma moeda ou uma ferramenta para esses caçadores, e as orgs acadêmicas acumulam tanto ambas as formas de informação com grande voracidade. No entanto, as orgs deste tipo são mais notáveis por frequentemente serem relutantes em usar essas moedas ou ferramentas, seja por qualquer razão. Se é a tentação descobrir apenas mais um segredo, o acúmulo do conhecimento para sua própria proteção ou uma falta inerente de confiança de que o que eles sabem é suficiente. Os caçadores acadêmicos realizam a menor quantidade de caçadas reais com o intento de eliminar o monstro. Alguns são como pesquisadores da vida selvagem, recusando-se a permitir que as suas próprias emoções os instiguem a interferir. Alguns são fascinados com os próprios monstros, buscando compreender tudo o que eles puderem sobre essas criaturas secretas e as sociedades nas quais elas pertencem. Alguns são, sejamos honestos, covardes temendo pela própria segurança, os quais, contudo, testemunharam algo de sobrenatural que demanda que eles cheguem ao fundo disso. As operações acadêmicas assumem muitas formas, mas todas compartilham o propósito de analisar a informação. Eles podem ser difundidos e descentralizados, como o Arcanum, com capelas em várias cidades em volta do mundo. Ou eles podem ser focados e locais, como a Sociedade Secreta dos Doutores de Quavzin, uma coisa assim, estudando os mistérios emergindo das sombras das montanhas próximas no Irã. Das bibliotecas permanentes estabelecidas aos pop-ups itinerantes, dos laboratórios bem apontados a barracas de apoio forense, uma org acadêmica usa o que ela tem para saber mais. Em certos casos, alguma quantidade de antecedentes religiosos informa a perspectiva do acadêmico, mas não a extensão que ele descobre de uma casa entre as orgs religiosas. De fato, as orgs acadêmicas e religiosas são frequentemente as mais inclinadas à afinidade e até à cooperação, até certo ponto. Infelizmente, as diferenças e os objetivos também podem ficar gritantes entre essas duas, possibilitando rivalidades disfuncionais e até hostilidades abertas. Eu vou deixar compilações mais um pouquinho para frente, porque já temos aqui conteúdo bastante para conversar. Vaicos, aqui a gente percebe uma org com modus operandi muito similar ao credo empreendedor, em que eles estão muito mais interessados em adquirir conhecimento, promover ferramentas, promover alguma espécie de mecanismo de defesa, do que simplesmente caçar pelo objetivo de eliminar ou caçar pelo objetivo de estabelecer alguma dominância. Eles só querem o conhecimento. O que tu achas? Não, eu estava pensando exatamente isso enquanto você lia. O... As organizações acadêmicas, eu acho que elas são um ótimo bait para quando você tiver uma célula formada por empreendedor ou pelo inquisitor, que são os que mais estão indo atrás mesmo, né? Do que tem por trás de buscar informação mesmo do que aquela coisa é. A questão é lembrar que eles têm agendas. Então, se você for criar uma organização acadêmica, então, por exemplo, igual as que a gente já tem mencionadas aqui no texto, né? Cadê os nomes? Arcano. Por exemplo, a Arcanum. A Arcanum tem uma agenda dela, tem as coisas que ela está buscando, tem os artefatos que ela quer, os estudos que ela quer. A mesma coisa para os doutores de Gasvin.
eles estudam esses mistérios que vêm das sombras ali no Irã, né? Então também, querendo ou não, né, galera? A gente tá falando de Oriente Médio, então vai cair na mão de Banu Hakim bem fácil ali. Então, mas tem agendas. E o seu caçador, a sua célula empreendedora ou inquisitora, ela não faz parte dessa agenda. Ela é uma ferramenta, ou pior, ela está sendo uma pedra no sapato. Como ela poderia ser uma pedra no sapato? A sua célula possui um artefato. Vamos lembrar que artefato é uma das coisas que o caçador pode ter. E o artefato que você tem é um livro X, sabe, é alguma coisa que eles estão buscando para estudar. E aí você vai doar este artefato para esta organização ou não. E se não, você se torna uma pedra no sapato. Como já indicar para o seu jogador ou jogadora que ele não deve, né, que a gente já trabalhar esse conflito de antemão. Você herda este artefato de um membro, de um familiar seu, e no leito de morte a última coisa que ele te diz é: não deixe que eles coloquem as mãos nisso. Mas eles não falam quem são eles. E aí você de repente recebe visita de pessoas muito interessadas neste artefato. E aí você pode colocar até mais grupos te abordando sobre esse artefato. Mas, então, assim, a gente tem várias possibilidades aí de colocar como antagonista essa organização para uma célula inquisitora e uma célula empreendedora. Então, não faltam lugares aí. Porque quando a gente vê que ela não é uma célula de confronto, não é uma organização de confronto, né? Não é um lugar que eles vão buscar eliminação, a gente vai achar outros meios para o confronto existir. Mas aí o confronto é com a sua célula, não é com o sobrenatural. Porque eles têm interesse na existência do sobrenatural. E é isso. Então, assim, pode falar, Rabi. Posso? E te escutando falar, me veio à mente, por exemplo, tem algo que muito se fala nas edições anteriores de Vampiro, que tem vampiros caçando, e o Beckett é um deles, que são os fragmentos do livro de Nod. Imaginem que esses fragmentos podem estar na mão de uma dessas orgs acadêmicas. Eles têm o maior interesse em estudar esses documentos milenares. Olha só que plot que dá para montar com um acadêmico desse. O que tu achas? Pior, um desses fragmentos cai na mão de uma dessas orgs. Você, caçador, herda um fichário com compilado de alguns desses fragmentos. E aí a gente tem um embate. É, Você show. tem qual é o embate? Você tem interesse no fragmento da org, porque ele é a peça que falta para fazer sentido no que você tem ali, e eles têm interesse no que você tem, porque é um artefato. Uhum. Então a gente tem mil possibilidades aí, né? A gente pode até usar se se a gente quiser extrapolar um pouco. Você é descendente de uma linhagem de um ser sobrenatural. E eles querem estudar o seu sangue, porque você carrega algo dessa linhagem. Uma coisa meio Jesse Maharet de Dani Rice, sabe? Ou as próprias Mayfair. Então, eles querem estudar o seu sangue antes que o que existe dentro dele desperte. Uhum. Se é que vai despertar, né? Mas se você for um caçador religioso, é um fiel, você pode despertar, porque o fiel, ele é ocultista, o fiel, ele Sim, faz coisas sobrenaturais, posso citar um exemplo? né? Eu Pode. acho que vocês já devem ter ouvido falar das relíquias que o Vaticano guarda as sete chaves em algum lugar dentro das estruturas deles, porque muito se diz que há muitas coisas reveladoras
dentro do cristianismo e que eles não querem deixar ninguém saber. Tá aí o caso. Te falar que eu já tive vontade de entrar, ser seminarista, padre, afim, só pra eu chegar nesse lugar. Mas o cristianismo não é pra mim. Então, essa Perfeito. coisa do celibato não funciona com tiznice. Então, eu sei. Boa. Então, galera, assim como temos a descrição aí do tipo de organização acadêmica, ela tem uma complicação, a qual vou. Uma não, complicações no plural, as quais vou compartilhar agora com vocês. De todas as orgs, as acadêmicas são aquelas menos prováveis de se encontrar apontando uma arma para uma célula de caçadores, ou vice-versa. Qualquer rivalidade que se desenvolva entre as orgs acadêmicas e as células de caçadores é provavelmente por causa de uma busca de informação mútua desejada, como a gente já comentou aqui em alguns exemplos, ou um objeto único, tal como uma pintura que identifica um vampiro secular ou um livro incompreensível de um feiticeiro. Em um relacionamento adverso, os acadêmicos podem se posicionar como guardiões insuportáveis, tentando manter os casuais desqualificados distantes da informação que os acadêmicos decidiram que somente eles deveriam ser os curadores. As células de caçadores podem se encontrar atacando bibliotecas ou laboratórios de acadêmicos, profundamente dentro das quais a org trancou algumas peças cruciais de informações ou artefatos críticos. Nem todas as interações com as orgs acadêmicas precisam ser abertamente antagonistas, da perspectiva do caçador. Fornecida alguma negociação razoável pode ser feita. Os caçadores podem fornecer músculo a um grupo acadêmico, ou o compartilhamento de informação mútua pode expandir o que tanto uma célula quanto uma org acadêmica sabe. No entanto, tudo retorna à função das orgs. Como todas as orgs, até os acadêmicos usam conhecimento da caçada para beneficiar alguém ou para reforçar algum controle estrutural. Pode não ser a própria org, mas os acadêmicos quase sempre têm aliados questionáveis financiando eles. Como qualquer grupo de reflexão ou projeto de pesquisa, o conhecimento que os acadêmicos fornecem pode ser usados para sustentar qualquer argumento, especialmente quando seletivamente editado para se chegar a uma conclusão precedente. Vou dar aqui um exemplo que está muito comum ainda nas mentes da galera na cultura pop, que se encaixa perfeitamente com uma organização acadêmica lidando com o sobrenatural. Stranger Things foram acadêmicos que abriram o portal e eles são financiados por estruturas maiores que querem utilizar aquilo a seu favor e que usam acadêmicos. E os acadêmicos acabam se valendo de outras pessoas para tentar. Tanto é que vocês podem ver nas temporadas de Stranger Things que os próprios cientistas eventualmente se aliam com os protagonistas para enfrentar lá aquele monstrão e as criaturas do cenário. Então, Stranger Things pode ser um bom exemplo de organização acadêmica. E tu, Vaikos? Eu penso nas organizações que geralmente batem de frente com Lara Croft, com Indiana Jones. São organizações acadêmicas, geralmente, né? Eles querem o artefato pelo seu valor, seja monetário, seja de conhecimento, seja de magístico, né? De poder. Enquanto os aventureiros ali, né, estão querendo o artefato pelo artefato, pela proteção do artefato, da história dele e afins. Então eu pensei muito nisso. Eu tive até não, veio uma cena na minha cabeça, assim, de um membro de uma organização acadêmica indo falar com o, como é que a gente fala, gente? O financiador Hum, desta organização. E quando ele entra uma grande biblioteca, sentado em uma mesa, a gente vê um homem alto, esguio, com seus óculos no meio do nariz, meio adunco, cabelo meio ralo, bagunçado, ceboso, lendo um livro.
Ele senta na frente deste cara e fala: Senhor, não conseguimos recuperar o artefato. E naquele mesmo momento a gente vê a verdadeira face deste senhor, em que ele abaixa o livro e as presas soltam, o olhar fica avermelhado, sanguíneo, enquanto ele tenta se recompor e fala: Esperava nada menos que a perfeição e vocês conseguiram me decepcionar ainda mais. E aí a gente pode cortar a cena, assim, sabe? Tipo, é uma cena que revela que essa organização está sendo financiada por um vampiro, por um Tremere, possivelmente. Então a gente tem várias cenas que podem. Minha cabeça funcionou muito assim, criando cenas para isso. E então, assim, é muito o que a gente já tinha comentado ali em cima sobre essas organizações e como aplicá-las na crônica, né? É, mas essas complicações são complicações que geram o jogo. São as complicações que trazem essa organização para o lado narrativo e jogável e aplicável na mesa, né? Então, dificilmente a organização quer o fim da célula, afinal de contas, eles podem trabalhar juntos, mas se eles cruzarem o caminho e falarem, não, eu vou ficar com esse artefato, sinto te dizer que não, vocês não vão ficar com esse artefato. Esse artefato é para uma coisa muito maior do que cinco Zé Ruela que estão tentando, que acham que conseguem salvar o mundo. Então, para quem isso é uma complicação de verdade? Para a organização ou para a célula? Aí depende de quem vai ganhar no jogo, né? Verdade, verdade. Bom, Mas é de... isso. É uma organização muito gostosa, inclusive, né, Raga? sim, Diga-se de passagem. Assim. eu Eu gostei acho muito que do ela exemplo que você trouxe. eu acho que ela dá muito, como tu deste vários exemplos agora, ela é o que me, pelo menos na nossa vivência e preferências de desenvolvimento de tramas, é o que facilita mais a gente criar plots para a galera ter que lidar. Daqui a pouco a gente vai ver um outro estilo, um outro tipo de organização, que é aquela mais classicona, que é mais simples, mas eu acho que ela traz tramas mais superficiais. E eu não gosto muito de tramas superficiais, eu já gosto de tramas que geram plot twists. E o acadêmico tem como gerar plot twist. Nossa, como Uhum. tem. Aí vocês devem estar se Não, perguntando. é muito gostoso mesmo. A coisa do acadêmico, eu acho que é isso. Ele traz pra gente a narrativa que envolve um drama, que envolve um embate social, que envolve princípios, que envolve promessas, que envolve afeições, afetos, conexões, porque você pode descobrir que aquela pessoa que é importante para você, na verdade, trabalha para essa organização. Uhum. Então, então ela traz um corpo de jogo muito interessante, muito profundo, assim, de confiança, traição, que é muito maior do que só o botar a arma na cara e bater. Como a maioria dos jogadores de Vampiro, de Mundo das Trevas, no geral, que eu conheço, pelo menos, gostam mais do drama sociopolítico, né, das interações sociopolíticas e ao invés do embate físico, da briga física, ela é uma organização ótima para trazer esses plots em mesa. Então, tá aí o primeiro tipo de organização para vocês aí pensarem nos seus jogos de caçador, vampiro e lobisomem igualmente. Agora a gente vai para as organizações corporativas. Uma conclusão da vida moderna é que há muito dinheiro em convencer pessoas a ficarem com medo de algo e vender soluções a elas. A gente quase não vive isso. Invasão de residência? Compre uma arma. Ladrões? Contrate um serviço de segurança domiciliar. Identifique um roubo? Subscreva ao monitoramento de 24 horas. O sobrenatural? Empregue um caçador de monstros de aluguel. Estranhamente,
este último é onde o boca a boca não é uma grande ferramenta de marketing, pois muitas orgs corporativas são na realidade investidas no sigilo de seus esforços, pelo menos por hora. O modelo de negócios é recente demais e é precoce demais para saber a extensão total dos segredos privados que podem ser extraídos da fronteira do oculto. As orgs corporativas são estáveis e bem financiadas, e, no melhor dos casos, reduzem a caçada a um processo, às vezes defensivamente privado. As próprias corporações tendem a serem pequenas ou até secretas, frequentemente ganhando o financiamento delas a partir de doações ou contratos governamentais que efetivamente terceirizam empresas privadas para lidar com assuntos públicos. Neste sentido, as orgs corporativas são efetivamente contratantes militarmente privadas com competência sobrenatural. No entanto, todos os processos delas não necessariamente fazem da caçada mais fácil, mesmo se elas fizerem a resposta da org corporativa mais previsível e, portanto, mais custo eficiente e rentável. Se é preciso uma ameaça incomum, imprevisível para virar uma OP corporativa de cabeça para baixo, o que irá provavelmente ter subscrito como parte de um arranjo extensivo de seguro. Algumas orgs corporativas podem fazer parte de um portfólio diversificado de um bilionário da tecnologia. Só fico aqui pensando Elon Musk. Elas podem fazer parte de um plano de panorama geral de um político independente anti-impostos de tirar as comunidades debaixo da sombra do resolver de problemas governamental. Ou elas podem genuinamente fazer parte de um esforço sincero, se for de enfrentar o sobrenatural como parte de uma solução baseada no mercado. Seja qual for o caso, eles são mais arriscados, mas esse risco também significa uma disposição para tentar métodos não aprovados e tecnologia potencialmente ainda experimental. Novamente, ela própria geralmente proprietária. Assustadoramente, muitas organizações corporativas nunca na realidade viram ou lidaram com uma criatura sobrenatural e são, ao invés, administradas por vigaristas ou visionários automilitarizados que são mais determinados em fraudar governos locais em contratos privados ou franquear equipamento licenciado de mau gosto do que eles estão na realidade abatendo uma ameaça monstruosa. A caçada de monstro de capital privado tem por si só mais do que fraudes quadro tracker ou estilo Teranos, e a natureza oculta do esforço geralmente impede as histórias de se espalharem. Aqui a gente percebe um tipo de organização que é um pouco de guarda-chuva. É citado os grupos militares, que são contratados para ser a força armada de alguma outra organização que não tenha esse recurso humano para tal, ou pode haver, de fato, uma organização empreendedora que busca obter retornos financeiros ou de influência fazendo a caçada ou a investigação dos seres sobrenaturais. Por isso que eu pensei aqui em Elon Musk. Elon Musk tem tudo para ser um manda-chuva de uma org, esqueci o nome, corporativa, querendo buscar fins que somente vão beneficiar a ele. O que tu acha, Vaikos? Eu acho. Eu gosto de pensar nas corporativas. Se a gente pensar numa org corporativa grande, como quem quer testar um produto, sabe? Então, tipo assim, antes de eu vender essa arma pro exército, eu vou contratar essa célula aqui para testar ela naqueles lobisomens que eles dizem que existe em tal lugar. Se eles voltarem, ou os lobisomens não existem, ou as armas deram certo. Mas se eles não voltarem, a arma deu errado, Uhum. sabe? E aí a gente pode continuar a pesquisa de investimento aí. Então, o Elon Musk sim encaixaria numa coisa dessas, facilmente. Qualquer bilionário, na verdade. Então, mas eu penso neles mais nessa pegada, assim, sabe?
Ou um lugar que eles fazem quase que talvez um cruzamento com as acadêmicas, preciso de um item X. E aí eu contrato uma organização para ir pegar esse item para mim. A diferença é, a organização acadêmica não vai te dar fundos para poder se financiar e fazer essa viagem, esse rolê acontecer. A corporativa vai, mas ela espera o resultado. Ela vai te cobrar mais do que a acadêmica também. Então, eu gosto da ideia também. Tem um RPG, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele é basicamente um RPG que é governado iHunt. Uhum. Tem inclusive aqui na estante. Ele é um RPG governado por uma organização corporativa. Aham. Que Ele usa, é que usa você caçadores ser, para fazer os serviços. exatamente, você é caçador que trabalha para uma organização corporativa no iHunt. Aham. É um excelente exemplo. Nossa, te amei por isso. Não, mas é isso, assim, eu acho que é muito claro, tipo, eu acho que a gente tem menos coisa para explorar de como aplicar ela do que para os acadêmicos, porque é muito fácil, é muito claro. Se envolve dinheiro e investimento, todo mundo sabe que você espera resultado, que tem um objetivo. Agora, se você pensar, por que que eles estão investindo nessa célula? Ou nessa pesquisa, ou nesse embate? O embate pode ser, compramos um terreno que a gente vai construir um puta cassino, um puta shopping, ou qualquer coisa do gênero. Mas tem uns ativistas de terra lá que não estão deixando a gente construir nesse terreno, derrubar essas árvores. E a gente já tem relato de 3 mortes de funcionários nossos por ataque de animal selvagem. Vai lá, resolve isso pra gente que a gente vai te pagar X. Quais armas vocês precisam, a gente te provém também. E vocês chegam, são lobisomens. Uhum. É isso aí. E aí, se você quiser deixar ainda mais, né, gore, quem é que tá o contratante te fala, eu quero a cabeça de um deles. Eu quero a cabeça desse bicho selvagem que está matando os meus funcionários. Porque ela vai ser um troféu que eu vou deixar no meu escritório, dentro desse prédio, desse conglomerado empresarial que a gente vai construir aí. Pra eles saberem que se eles se meterem comigo, esse é o fim deles. Porque isso é a cara da arrogância de um homem cis hétero branco rico. E aí, vamos ver como que vai. Então, é só pensar nisso. Por que que essa célula, por que que essa organização corporativa está investindo nessa célula? Sabe? E ela tem algo a ganhar com a ação da célula. Ela não está investindo de bom grado. A célula tem muito mais a perder do que a, a organização, do que a org corporativa. A célula, na verdade, talvez não tenha nada a ganhar. Mas a organização tem. E ela tem um dinheiro, que a célula não tem. Então, assim, eu gosto dessa organização. Eu acho que ela também traz plots muito gostosos pra gente poder mexer em mesa. É, E é isso, pra mim ela é o prelúdio do iHunt. Uhum. Fanissa, deixa eu ver se eu pego aqui o livro. Vai falando aí que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Né, gente? Pra quem não conhece o iHunt foi lançado, se eu não me engano, ano passado, não lembro qual editora, mas ele foi lançado ano passado aqui no Brasil. É um RPG maravilhoso, ele é super inclusivo, inclusive, né? Ele trabalha super na inclusão de todos os tipos de pessoas. A premissa é que a empresa iHunt, ela é um aplicativo que lança jobs de caça a criaturas sobrenaturais e é um Uber de caçadores, assim, praticamente, é a uberização dos caçadores. Só que geralmente só quem tem baixa renda ou alguma dificuldade na vida que trabalha ali ou alguma coisa a mais, né?
Mas a premissa do iHunt é meio que essa, assim, é a uberização do caçador. Aí vai aparecer a notificação no seu aplicativo, você aceita, recebe as diretrizes e vai lá ver se você consegue matar o monstro. Eu amo essa capa, ela é maravilhosa. E é um RPG super Nossa, bacana, vale a pena conhecer. vale. Quem ficou interessado foi viabilizado pela Indivisível Press. É, Isso, Indivisível, eu tinha esquecido qual que foi a editora. exatamente, e pela Indivisível Press. E a autora, tô tentando achar aqui o nome dela. Caramba, deixa eu ver. Se eu não me engano, a autora é uma mulher trans, não é? Isso, é uma mulher trans. Tô tentando encontrar o nome dela. Aqui, Olivia Hill. É, isso. E aí entra essa importância do que eu estava falando agora sobre as inclusões. O quão inclusivo esse jogo é. Ele é pensado para respeitar todos os tipos de seres humanos que existem. Então, se você jogou uma mesa de iHunt que não fez isso, você jogou com um péssimo narrador do sistema. Você não jogou iHunt, porque a proposta do iHunt não é essa. Uhum. Então, conheçam, apoiem, porque é um jogo muito legal, muito da hora. E vale a pena a gente fugir, às vezes, um pouquinho. A gente tá aqui no Boteco Mundo das Trevas e também indicando um jogo fora de Mundo das Trevas. Mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, tem tudo a ver com o sistema que a gente está falando hoje. E que foge um pouco da mecânica que a gente está acostumado de Mundo das Trevas. Então, são jogos interessantes, né, de vocês experimentarem, jogarem e conhecerem, assim. E o iHunt, ele é um jogo que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Boa. Avançando um pouquinho agora, vamos entrar nas complicações da organização corporativa. Vou aqui ler para vocês. As éticas empresariais e as morais pessoais frequentemente se colidem com legalidades para as orgs corporativas, embora algumas das orgs corporativas mais estáveis sejam suficientes de advogados que elas não se deparam com as mesmas dificuldades que outras orgs não governamentais se deparam, bem como saber que há um fundo de verdade para danos colaterais pode causar alguns atalhos ou até encorajar uma certa quantidade das atitudes, abre aspas. Esse é o problema da contabilidade, fecha aspas. Em muitos casos, a natureza do negócio em si é um perigo moral. E até os caçadores corporativos mais veteranos percebem que eles estão efetivamente participando em um esquema de proteção. Para não falar dos caçadores sabendo que ninguém merece ser comido por um lobisomem, mas recusar-se a fazer qualquer coisa sobre isso até a vítima em potencial ter pagado, o motivo de ganho é frequentemente inerente aos estranhos com um genuíno desejo para parar a predação sobrenatural. Como muitas organizações governamentais, as orgs corporativas frequentemente têm rivalidades com outras empresas comerciais de caçadores, ciorgs ou células. O risco se eleva nos casos de rivalidades tocando-se imprudentemente de forma competitiva, quando a espionagem corporativa entre as duas mina a integridade operacional, ou quando a natureza, o vencedor leva tudo, da caçada comercial de monstros significa somente que um grupo vai ser pago. Certamente, a desregulamentação resolverá isso de alguma forma. Aqui no texto fica mais evidente a intenção do autor de dizer que o que você mais vai encontrar de comum de uma organização é, é, corporativa é daquela de aluguel, de você contratar para executar ações bem definidas. Mas não se enganem, como já conversamos aqui, dá para ir para além disso. Vocês podem montar organizações que sejam um pouco mais corporativas de fato, querendo ocupar espaços em que governos mais atrapalham do que ajudam. Então, uma complicação de uma organização corporativa de maior escala é essa mesma, de criar efeitos danosos à sociedade como um todo, principalmente os caçadores. Por quê? Porque eles só buscam o benefício financeiro. Eles não estão preocupados com a caçada propriamente dita. Vai, Coach!
É o drama, né? Tecnocrata e os outros magos, praticamente, assim. É, Eu pensei num outro plot quando a gente lia dessas complicações, de que a célula ela é contratada para trazer um sobrenatural X para essa organização corporativa. E aí, a gente está falando de uma organização bem consolidada, que tem um bom nome entre os caçadores, porque ela é uma organização íntegra, que começou como uma organização que luta contra as criaturas sobrenaturais, que busca realmente trazer esse equilíbrio, talvez a extinção deles, onde os humanos precisam dessa segurança, ttt. E aí o job é trazer um vampiro estacado. Não é trazer ele morto, trazer ele estacado. E aí quando eles trazem, eles descobrem que o líder dessa organização tem uma sala cheia de sobrenaturais empalhados. Mas não tem como empalhar um vampiro, porque quando o sol entra na sala, ele morre. E então o que ele faz? Ele resolve manter este vampiro estacado dentro de um tubo cheio de líquido por tempo indeterminado. Durante o dia, esse tubo é coberto por uma cortina, durante a noite, ele fica ali em aberto, porque é mostrando estes seres empalhados ou estacados que ele consegue as. é, Gente, essa palavra fugiu tanto da minha cabeça hoje. Não é apoio a palavra. Em inglês é sponsor. Ah, sponsor é o tipo como se fosse o financiador. Peraí. É, Mas não é não financiador a é financiador. palavra. Patrocinador. Patrocinador. É assim que eles conseguem patrocínio para manter essa organização no lugar e poder continuar pagando esses jobs que eles pagam e afins. Mas é uma coisa meio megalomaníaca, é meio doentio, né? E aí a gente entra com questões morais e tudo mais. Então, assim, é uma historinha que dá um plot muito, muito profundo aí para a célula que resolver trabalhar com esse tipo de organização. Porque a gente colocou caçadores em perigo, a gente está mantendo seres desmortos ali, né? Eles só estão travados de alguma forma, tudo em prol do dinheiro, que é para a organização continuar recebendo esses patrocínios. Ah, se essa célula não conseguir, a gente contrata outra. A gente ia contratar outra. Não tem problema. Essa célula conseguiu, eles vão levar a bolada deles, e é isso. Beijo, tchau, sabe? Só que a gente tem que pensar nisso também, assim, por exemplo. Se você tem uma área na cidade que é dominada por lobisomens, os vampiros não vão naquela área. Se a organização te pagou uma célula que destruiu os lobisomens da área, ali virou buffet de vampiro. Então você traz um outro perigo, um outro mal para aquele lado da sociedade. Então mas essa ação não é o que importa, porque a organização não tirou os lobisomens de lá pensando na comunidade. Ela tirou os lobisomens de lá porque eles atrapalhavam de desmatar aqueles hectares de terra que eles precisavam para construir um aeroporto. É isso. É sobre o dinheiro, É isso não é mesmo. sobre a população, É isso mesmo. né? Bom, tô vendo aqui na relação de tipos, ainda restam três. Já temos quase uma hora de duração aqui do boteco. Acho interessante a gente reservar esses outros três para o próximo de caçador. O que tu achas? Eu concordo, eu acho que assim, a gente falou de três coisas aqui hoje, que foi a introdução do que são as organizações, como é essa rivalidade, como é esse comportamento em game, e falamos de dois tipos de organização. Então, na próxima, a gente só vai fazer. A gente não, você, Haga, porque aí eu acho que é para você mesmo. Só fazer essa introdução bem básica do que são as organizações, e a gente mete bronca nos E três mete tipos bronca nos restantes três. tranquilamente. Perfeito. Então, partindo para as considerações finais, considerando, eu nem vou falar muito dos tipos já que nós abordamos, que é o corporativo e o acadêmico. Eu quero falar das organizações como um todo. Eu achei, considerando essa grande trama que não é exclusiva de vampiro, mas se tornou uma trama do mundo das trevas como um todo,
que é a Segunda Inquisição. Ela trouxe uma camada para o jogo que fez com que o jogo ficasse interessante e criar complicações para os jogadores. Principalmente aquela galera que não gosta muito de medir as consequências em seus atos. Porque afinal, gente, a tecnologia hoje ela está tão disseminada que uma organização que domine essa tecnologia deverá encontrar com alguma facilidade a presença sobrenatural. Uma câmera de segurança já revela muito. Basta ela ficar parada em uma esquina. Se uma figura sobrenatural cair na besteira de manifestar seus poderes nessa esquina, fica registrado. E aí, mano, reza para não chegarem em você, porque eventualmente vão chegar. Então, organizações estão aí como uma excelente trama para vocês aproveitarem nas mesas de Mundo das Trevas. Vai com os seus comentários finais. Eu acho que só adicionando um pouquinho do que você acabou de falar, Raga, vale lembrar, a Segunda Inquisição é uma organização, galera. A Segunda Inquisição não é um grupo de caçadores altruístas. Ela também tem agenda, ela também tem protocolos, ela também tem motivos e interesses. Então ela tem uma fachada ali de vamos exterminar o sobrenatural do mundo, mas vamos mesmo. Então, assim, lembre que a Segunda Inquisição também é uma organização, tá? No mais, eu gosto do drama da organização que a gente traz um outro nível de complexidade para o jogo de caçador. Então, a gente já tem o problema dos sobrenaturais. Eu acho que é quando. É tipo The Walking Dead, que a gente tem problema de zumbi primeira temporada, problema de zumbi segunda temporada, o governador na terceira. É onde a gente entra com problema de organização. E aí a gente, depois disso, a gente costuma ter problemas com organizações ao longo da série toda, né? A gente tem o... Nega, Esqueci o nome do personagem. Tem o Nega. isso. Que é outro personagem que também interpreta ali o papel de uma organização. As casas, refúgios de humanos que estão sobrevivendo são outras organizações, porque também tem regras, agendas e afins. Então, assim, The Walking Dead também é uma série que traz aí pra gente alguns exemplos de como as organizações são problemas para quem está tentando sobreviver, né? Então, The Last of Us a gente teve isso também, né? Quando eles Uhum. chegam lá na cidade. Mas eu queria tentar sair de zumbi um pouco. Olha, Mas assim, são exemplos de como a organização funciona, né? sim. Querendo ou não. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, Vocês podem pegar os ah, filmes do Indiana Jones. Sempre tem uma organização, ou governamental, ou corporativa por trás, correndo paralelamente a ele em relação às missões. mais um de zumbi. Resident Evil, Umbrella Corporation. Umbrella Corporation é uma organização corporativa. Aham. Eles estão matando alguns zumbis? Não, mas eles têm interesse em dizimar todos os zumbis do mundo? Nenhum, Nem. porque aquilo ali é o trabalho deles. É. Então, a gente tem vários. Eu acho que nos pós-apocalípticos é mais fácil de a gente sentir esse embate organização-sobreviventes, né? Organização caçadores. Mas é só vocês trazerem isso para os outros seres, para os outros cenários de sobrenatural. Mas eu acho que são exemplos bons para a gente poder começar a pontuar e colocar até na cabeça narrativa aí como que as organizações atrapalham a vida de uma célula. Perfeito. Então tá aí todas as nossas considerações finais. Chegamos ao final de mais um boteco sem bebida alcoólica. Quem sabe um dia eu traga pelo menos um Alexander para ficar aqui bibicando. Ainda vou acabar fazendo isso. Mas enfim, galera, obrigado por terem assistido até aqui. Semana que vem a gente deve vir com o lobisomem, mas não se preocupem, a continuidade dos tipos de organizações para caçadores voltaremos daqui mais 2 semanas. Então aguardem e confiem. Para finalizar, peço para que o Vaico junto comigo diga tchau, Lilica.
Tchau, Tchau, Lilica! Lilica.